O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Curve a sua fronte. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse dia do Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui juntos, reunidos em Teu nome para Te adorar, para cultuar ao nosso Deus vivo e verdadeiro, um único Deus, e para ouvir a Tua voz, ó Deus, por meio da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, pois é a Tua voz que nós tanto queremos e precisamos ouvir. Que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, Charles Swindoll diz que um dos problemas mais paralisantes na vida é o medo. Os nossos medos são direcionados a muitas áreas. Medo do desconhecido, medo de calamidade, medo de enfermidades, medo da morte, medo de pessoas, medo de perder o emprego, medo de inimigos, medo de ser mal compreendido, rejeitado, criticado ou esquecido. E o que torna o problema do medo ainda pior é o pensamento de que justamente aquilo que mais tememos vai nos ocorrer.
E quando o medo coloca as suas garras firmes em nós, ficamos paralisados e nos tornamos as suas presas. Se o medo se tornou uma opressão diária ou se você é vítima frequente dele, o Salmo 27 será muito útil a você. Trata-se de uma canção cujo propósito é retirar as garras profundas e paralisantes do desespero que ferem o nosso coração e que escravizam a nossa alma. Este é o salmo de uma pessoa que passou por um momento muito difícil. Davi o escreveu, não se sabe quando. Há 3 alternativas. Quando Saul o perseguia, quando Absalão, seu filho, em rebelião, queria destroná-lo, ou quando estava em guerra contra os filisteus, e neste caso, Davi já idoso, no meio da batalha, diz em 2 Samuel 21 que ele perdeu as forças e ficou exausto. Seja como for, a situação do rei era grave. Havia uma multidão de inimigos querendo a sua destruição. O seu momento era crítico. A pessoa a quem estimava, Saul, ou o filho a quem amava, Absalão, tanto um como o outro só queriam vingança. Fosse frustração com amigos e parentes ou perseguição de gente inimiga. Fato é que o homem, segundo o coração de Deus, sofria com indescritíveis hostilidades. O medo, porém, não o paralisou. O que aconteceu? Qual foi o segredo de Davi? Como vencer o medo? É exatamente este o tema que eu quero meditar com vocês hoje. Uma leitura cuidadosa do Salmo revelará um contraste entre a primeira metade, os versos de 1 a 6, e a segunda metade, dos versos 7 ao 14. Os primeiros 6 versículos ressoam com louvor. É um cântico de confiança, declarando certeza de vitória. Já os últimos 8 versículos se expressam na forma de clamor. Estão carregados de necessidades que o salmista expressa diante de Deus. O que temos aqui, portanto, só pode ser um desdobramento de 2 estados de espírito intimamente relacionados por Davi. E note bem que tais sentimentos antagônicos estão frequentemente lutando dentro do mesmo coração. Ou será que você nunca se viu em um momento, ora confiante demais, e logo em seguida, ora ansioso demais? Ora com fé, ora tomado pela dúvida. Em um instante você estava com o coração cheio de alegria e de repente você é tomado pela tristeza. Em um momento você está louvando a Deus e logo em seguida você está clamando por socorro. Vejam, essa flutuação, essa inconstância dentro do nosso coração é parte do que significa ser um fraco ser humano. Sendo essa a realidade de Davi, esse texto deve servir de conforto para nós. Pois se o homem, segundo o coração de Deus, passou por tudo isso, quem somos nós para não passarmos pelo mesmo vale de temor e fé, de dúvida e certeza, de louvor e clamor? Queridos irmãos, quanto à estrutura do Salmo, nós podemos dividi-lo em 4 estrofes. A primeira parte do louvor, o salmista expressa a confiança nos versos de 1 a 3 e o desejo, os versos de 4 a 6. Na segunda parte do clamor, o salmista expressa a sua oração nos versos de 7 a 12 e a postura nos versos 13 e 14 de quem triunfa sobre o medo. Em primeiro lugar, vejamos a confiança.
Os 3 primeiros versículos do Salmo 27 expressam a confiança de Davi em Deus, com base em suas experiências passadas. Davi declara que Deus tem sido 3 coisas para ele. Vejam o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a minha luz. Aqui Davi está dizendo que mesmo nas horas mais sombrias, escuras ou tenebrosas das piores batalhas da vida, não há o que se temer. Pois Deus é a luz que dissipa as trevas. Deus é a luz que ilumina o meu caminho. Deus é a luz que me guia. Luz também significa segurança. Como pastor, Davi sabia que a luz de uma fogueira era importante para proteger suas ovelhas durante a noite. Como um soldado, Davi também sabia que os inimigos são perigosos sob a cobertura da escuridão. Por exemplo, ao caminhar através de uma trilha escura, você carrega uma lanterna para enxergar o caminho e não tropeçar em alguma pedra ou cair numa trincheira. Os perigos das trevas são reais, mas a luz os expõe para que possamos lidar com eles. Assim também, a luz da presença de Deus é a segurança de Davi. Mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, Deus será a sua luz em meio às trevas. Mas o texto diz mais: o Senhor é a minha salvação. Isso tem a ver com libertação ou resgate. E aqui Davi lembra de todas as vezes que Deus já o livrou das mãos dos seus inimigos, que Deus era com ele, que Deus poderia livrá-lo daquela situação. Assim também nós estávamos perdidos na lama, sem esperança no mundo, mas Deus nos salvou em Cristo. E por essa razão ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. Confiança de Davi continua ao chamar Deus de sua fortaleza ou refúgio. Algumas versões da Bíblia também traduzem a palavra como força. Deus não só o protege, mas o próprio Deus é proteção. Ele não só fortalece, mas Ele é a nossa força. Ele é o meu lugar de refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Deus é luz, salvação e fortaleza para Davi. Então por que ter medo? Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O salmista sabia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Daí então ele afirma com fé, versos 2 e 3, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Deixe-me ilustrar essa ideia. Imagine que você está andando na rua e de repente você se depara com um cachorro feroz. Ele está a apenas 2 metros de você. E você não tem dúvida de que ele quer atacar você. Ele vai fazer isso a qualquer momento. Mas você permanece imóvel, tranquilo, no mesmo lugar. Porque você sabe que a corrente que segura ele só tem 1,5 metros. Se ele tentar avançar, ele vai tropeçar e cair. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem.
Porque Deus é a minha luz, a minha salvação e a fortaleza da minha vida. Do que você tem medo? Serão as circunstâncias da sua volta? Será que assim como Davi você se sente rodeado por inimigos? Quem sabe o seu pior medo é o medo da morte. No entanto, com Cristo Jesus sendo a nossa luz, a salvação e fortaleza, não há o que temer. Em João 11, ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Ian Murray, na biografia que escreveu sobre a vida de Jonathan Edwards, ele registrou: minutos antes de morrer, Edwards olhou em volta e disse: agora, onde está Jesus de Nazaré, meu verdadeiro e fiel amigo? Ele fechou os olhos e os que estavam à sua cabeceira pensaram que ele tinha ido embora. Quando, de repente, num suspiro final, ele disse: confie em Deus e você não precisará temer. Confie em Deus. Segundo lugar, vejamos o desejo de quem vem sobre o medo. A confiança de Davi está enraizada na presença de Deus. E aqueles que confiam em Deus, amam a Deus e desejam estar com Ele. Veja comigo os versos de 4 a 6. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi investia tempo em seu relacionamento com Deus. E o desejo, ele deseja a Deus mais do que a vitória. Ele quer Deus mais do que as riquezas e anseia por Deus como seu prazer maior, mais do que qualquer deleite nessa vida. Charles Spurgeon diz que endereçar as nossas orações ao Senhor é o alvo certo para os pedidos desejados. O poço no qual devemos lançar os nossos baldes, a porta na qual devemos bater, o banco onde devemos sacar. O maior desejo de Davi era contemplar a Deus e meditar em Deus. Afinal, aonde olhar na hora do medo? No dia da adversidade, na hora de mais profunda angústia, com que ocupar a mente? Pedro, olhando para as ondas, ele quase afundou. Olhando para Jesus, manteve-se inabalável e prosseguiu. Aonde olhamos na hora do medo? Davi olhou para o Senhor. O desejo dele era o Senhor, em quem ele achou abrigo, esconderijo e segurança. Deixa eu dizer uma coisa para você que está vivendo uma crise: o melhor lugar para você estar é na casa de Deus, meu irmão. Não se afaste da igreja, não se recolha em sua angústia. Às vezes a dor é tão grande que você quer ficar sozinho, isolado de tudo e todos. E quem sabe você já não tem mais forças até mesmo para orar. Mas é nesse momento que você deve lutar contra a sua vontade, contra o seu desânimo e buscar a presença de Deus, e buscar a casa de Deus, na presença dos seus irmãos em Cristo, e ali se fortalecer junto com eles. E a palavra de Deus diz que ali o Senhor o acolherá. Será exaltada a sua cabeça e você se alegrará no Senhor e você cantará louvores ao seu Deus. Nas palavras de Charles Spurgeon, Deus lhe dará o melhor abrigo
no pior perigo. Esse abrigo é na casa de Deus. Terceiro lugar, vejamos a oração. O verso 7 marca o início da segunda metade do Salmo. O que se vê é o clamor de Davi. É como se ele estivesse dizendo: ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. C.S. Lewis disse: o sofrimento é o megafone de Deus. É Deus chamando você à sua presença. E é isso que o salmista responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É isso que a minha alma anseia. Em seguida, ele revela então o medo de fracassar, o medo de ser abandonado. Verso 9. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Mas logo em seguida vem a esperança. Ele lembra da promessa, verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Em Isaías 49 está escrito: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que o teu nome está gravado na palma de minhas mãos. Ainda que você seja abandonado, esquecido, desprezado na hora da crise, os seus amigos foram embora, até mesmo a sua família te deixou, mas em Hebreus 13, Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O nosso Deus é Emanuel, é o Deus que nos acolhe e caminha conosco. Ele pega a nossa mão e nos ensina a viver. Verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Ele está dizendo: não deixe que eu caia nas mãos deles, Senhor. Meus inimigos estão à minha volta, eu percebo a crueldade deles até mesmo na respiração deles. O semblante deles revela que eles querem o meu mal. E eu estou angustiado, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde andar. Ensina-me, Senhor, me mostra o caminho certo, Senhor. Me mostra o que eu devo fazer, que decisão eu devo tomar, o caminho por onde eu devo andar. Davi sabe que só vencerá o medo lutando não com as suas próprias forças, mas lutando com fé em oração. Em quarto e último lugar, irmãos, vejamos a postura. Davi, concluindo o Salmo, agora ele olha para o futuro. E, sem dúvida alguma, o futuro é algo que nos causa medo. Não sabemos o que vai acontecer, o que será do nosso amanhã. Muitas vezes a incerteza e a dúvida tomam conta do nosso coração. Quem sabe você está vivendo uma situação hoje que você não vê saída, que você não consegue enxergar uma solução. Mas é nesse momento que pela fé ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu creio que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu creio que Torre Forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Purkeser disse: a vinda do Senhor nunca é tarde demais para aqueles que esperam nele. É por isso que o salmista diz no verso 14: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não desanime, meu irmão. Não deixe a tua fé desfalecer. Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo em seus sofrimentos, ele disse: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pare agora, não entregue os pontos, espera pelo Senhor. Em uma de suas canções, Stuart Hamblen escreveu: não sei o que o futuro colocará em minhas mãos, mas conheço aquele que tem o futuro em suas mãos. Feche os seus olhos. Vamos orar.